Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Excede, Pais e Filhos. Nós vamos iniciar o capítulo 2, que é a encarnação do Verbo e seu significado no ordenamento familiar. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas e a gente alcançar mais pessoas para ouvir a palavra de Cristo. Vamos iniciar então o capítulo? A encarnação do Verbo e seu significado no ordenamento familiar. O divino se consubstanciou no humano para que o humano se consubstanciasse no divino. Este é o mistério que possibilita a conversão entre pais e filhos. Para resolver o problema da desobediência, foi preciso que o Pai se encarnasse de um de nós para demonstrar como fazê-lo. Assim, se encarnou em um menino de família simples e humilde de Nazaré, em Israel. Então, o Deus eterno se manifestou em forma humana, como bem descreveu Martin Luther King. Se existe uma coisa que os cristãos modernos precisam ter certeza, é que Jesus era homem, osso do nosso osso, carne da nossa carne, tentado em todos os pontos em que somos tentados. Isso se harmoniza com o profeta Isaías e com o evangelista João, citados a seguir. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre no seu grande amor. O Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Para mim, essas são as duas passagens das Escrituras com os mais profundo significado teológico e ético de toda a Bíblia. Elas falam do Deus eterno e transcendente, vindo ao mundo encarnado numa pessoa. Que mistério, que sacramento! A ideia de sacramento é a de que as virtudes vêm de Deus para o ser humano e não ao contrário. Através do visível, o invisível se revela. Através do material, o imaterial subsiste. Através do físico, o espiritual se manifesta. Através do temporal, o eterno vem do tempo. O que o eterno pretendia nos revelar quando se fez ser humano e habitou entre nós foi a possibilidade da obediência e da submissão, da docilidade e da conformidade. Não havendo sido possível a obediência do ser humano a Deus através de toda a estrutura religiosa da antiga aliança, Deus resolve demonstrar a obediência aos seus filhos, como um modelo a ser seguido. Para isso, foi que o Pai se converteu ao Filho em Filho, para que pudesse olhar o mundo do ponto de vista do Filho, para que o Filho pudesse olhar a vida do ponto de vista do Pai. Isso é um mistério. O divino se consubstanciou no humano, para que o humano se consubstanciasse no divino. Este é um mistério que possibilita a conversão entre pais e filhos. Deus estava em Cristo. Cristo homem, tal como descrito assim. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré,
onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Mateus, capítulo 13, versículos de 53 a 57. A eternidade estava habitando a humanidade e demonstrando submissão, obediência e reconciliação, como vemos em Romanos 5:10. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus? Também em 2 Coríntios 17:18. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Então, a obediência do ser humano a Deus, aos pais e a toda a autoridade depende, em última análise, de uma experiência pessoal de encarnação. Mas o que é isso mesmo? É quando Deus está no humano e o humano em Deus. Nosso texto de João diz que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Mas como isso seria viável para os outros seres humanos, uma vez que foi em Jesus Cristo, o Filho, que o Pai habitou primeiramente? Para nosso espanto, tornou-se possível esse mesmo fenômeno, ou esse mistério, ou sacramento. Vamos ver se podemos acompanhar uma linha de revelação. A primeira realidade que temos para assimilar é a palavra, Logos. O que é a palavra de Deus? É costume do povo de Deus referir-se à Bíblia chamando-a de Palavra de Deus. Contudo, parece-nos que ainda falta uma resposta, um pouco mais completa à pergunta: o que é a palavra de Deus? A saúde dos relacionamentos interpessoais, principalmente entre pais e filhos, depende essencialmente de uma correta compreensão e aplicação das Escrituras Sagradas. No estudo que apresentamos a seguir, pretendemos oferecer algumas considerações que poderão nos ajudar a responder à questão. A palavra eterna. De forma direta, podemos dizer que a palavra de Deus é o próprio Deus. Em João 1, versículo 1, lemos: e o verbo era Deus. A palavra verbo, logos, isolada como espírito divino, é incapaz de ser ouvida pelo ser humano. Por quê? Porque há grandes obstáculos que se interpõem no caminho entre Deus e o homem, ou seja, carnalidade e pecado. Em João 1,18, lemos: ninguém jamais viu a Deus. Deus não tem voz para ser ouvida, nem face para ser vista, como podemos notar no texto a seguir. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. João 5,37. Deus é alto e santo, ele é exaltado e distante, ele está além do nosso alcance, ele é a palavra pura. Ele está além do nosso alcance, ele é a palavra pura. Um excelente exemplo encontramos em Êxodo 33:20. E acrescentou: não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Um pouco antes, no verso 11 do mesmo capítulo, vemos que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu filho. Essas duas afirmativas sobre Moisés estão harmonizadas. Na verdade, Moisés só viu as costas de Deus.
O homem não pode se aproximar de Deus. Deus está muito além dessa possibilidade. A forma fundamental da palavra de Deus é o próprio Deus em seu ser puro. Esta é a palavra que nenhum mortal jamais tem ouvido, eu posso ouvir. O ser humano não pode aproximar-se de Deus, nem discerni-lo, nem se conformar a ele, por isso só. De acordo com a Bíblia, é o próprio Deus que se aproxima do homem e se manifesta. A isso nós chamamos de revelação, e este é o princípio fundamental de toda a teologia. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, esta automanifestação de Deus é frequentemente relacionada à expressão, tal como disse Deus. Gênesis 1, 3. Em outras ocasiões, também encontramos outras expressões da revelação de Deus, como assim diz o Senhor. Êxodo 4, 22. Também encontramos referências tais como a palavra do Senhor, Gênesis 15, 1. A palavra de Deus, 1 Samuel 9, 27. E a palavra, João 1, 1. A palavra, então, não é uma abstração ou uma mera proposição humana, mas sim Deus agindo em benefício do ser humano, em aproximação e familiarização. Valores éticos sacramentais. Irã, página 17, 2008, Londrina, Paraná. Vamos terminando a leitura por hoje e desejo a todos vocês um abençoado final de semana e até a próxima.